Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes, chegando para vocês com mais um vídeo do mês de setembro. Mas antes, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de deixar aquele joinha, deixar aquele like, porque isso ajuda muito a esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Não esqueça de comentar, comenta aí, pessoal, de qual estado, de qual cidade vocês estão vendo esses vídeos. E claro, compartilhe esse canal, esse conteúdo com todos que vocês sabem que estão precisando deste conteúdo. E bora lá comigo para as questões do mês de setembro do ano de 2021. A placa A2B significa... Primeiro, pessoal, vocês precisam lembrar que esta é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Qualquer coisa que seja é para a direita. Neste caso, é uma curva à direita. Por quê? Porque a curvinha dela é bem sutil. Fosse uma curva acentuada para a direita, ela estaria bem quadradinha. Essa dobrinha ali, essa curvinha que ela faz para a direita, quando é apenas curva à direita, ela faz uma curvinha bem sutil. Se fosse uma curva acentuada à direita, seria essa placa que está ali embaixo que eu estou mostrando para vocês. Notem que a curva dela é praticamente quadrada, certo? Então, quando falar em curva acentuada, lembre-se que curva acentuada é uma curva quadrada. Ela é bem acentuada mesmo. Agora, quando falar apenas curva à direita, é essa dobrinha, essa curvinha bem sutil. E lembre-se que placas amarelas são placas de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Você ainda vai encontrar, você vai chegar numa curva à direita. Estacionar o veículo, impedindo a movimentação de outros veículos, é considerada uma infração média, acarretando a remoção do veículo com multa. Lembre-se que a resposta correta sempre vai estar em verde e em vermelho é uma alternativa errada. Outro detalhe: toda vez que você parar, que você estacionar o teu veículo de forma errada, atrapalhando a circulação dos demais, tá? Impedindo a movimentação, ou em cima da calçada, ou na frente da garagem de alguém, ou em fila dupla. Resumindo, estacionar o veículo impedindo a movimentação dos demais veículos e pessoas vai gerar a remoção sempre. Remoção sempre que você estacionar o teu veículo irregularmente. Remoção mais a multa. Lembrando que todas as despesas com essa remoção, com o guincho, com estadia e tudo mais, todas essas despesas no geral, elas são por conta do proprietário, do dono do veículo. E o dono, o proprietário do veículo, ele tem até 90 dias para fazer a quitação de todos esses débitos, né? Porventura, se tiver alguma outra multa anterior, vai ter que quitar também no prazo de 90 dias, senão, infelizmente, este veículo vai a leilão. Estacionar o veículo na contramão de direção é uma infração média apenas. Notem a diferença. Nos dois casos, nós estamos falando de estacionar. Mas no de cima, você está atrapalhando, você está impedindo a movimentação. Ou seja, você está num lugar que você não pode jamais, em hipótese nenhuma, estacionar. Ah, prof, mas e se eu parar na frente da garagem da minha casa, em cima da calçada da garagem da minha casa? Não pode, por mais que a garagem seja sua, que seja a calçada da frente da sua casa, mas a calçada, a entrada, ela é pública, ela é utilizada por todos. No segundo caso, notem que ele está estacionado na contramão. Significa que ele está estacionado no lugar que ele poderia. Ele só está da forma errada. Ele deveria, por exemplo, estar estacionado na contramão. Então, ele deveria estar estacionado no lado direito, por exemplo, ele está no esquerdo. Entenderam a diferença? No de cima, ele está atrapalhando a circulação dos demais veículos. Ele vai ser removido. No segundo caso, ele está estacionado no lugar certo, só que da forma correta.
certo? Então, toda vez que tiver estacionado no lugar que pode, só que de forma errada, vai gerar apenas multa. Agora, se eu estou estacionada atrapalhando a circulação ou utilização da via pelos demais veículos e pessoas, aí vai gerar, além da multa, vai gerar a remoção do veículo. É proibido e constitui infração de trânsito estacionar veículo sobre um viaduto. O veículo no recuo do imóvel, naquela parte onde é destinado ao estacionamento, próximo ao passeio, pode. O que não pode seria em cima do passeio ou então afastado da guia da calçada a mais de 50 centímetros. Então, é proibido, constitui infração de trânsito, estacionar o veículo sobre um viaduto. Um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre as demais, respeitando as normas de circulação. Pessoal, cuidem, porque os veículos que se deslocam sobre trilhos, os veículos de urgência e emergência, ou seja, aqueles que têm sirenes e luzes intermitentes, e os veículos precedidos de batedores, ou seja, aqueles veículos que têm plotagem branca com laranja e tem aquelas bandeirinhas laranja, esses 3 grupos de veículos, eles têm preferência de passagem, tá? Você só tem que cuidar porque eles têm que respeitar as normas de circulação. Tem que circular pela direita, tem que manter a velocidade no limite estabelecido para a via, todas essas regras, mas eles têm preferência, eles têm prioridade sobre os veículos convencionais. Os veículos convencionais é o meu, é o teu, do pai, da mãe, do vizinho, do tio, os veículos normais, tá? Então, tem preferência de passagem os veículos que se deslocam sobre trilhos, os veículos de urgência e emergência, ou seja, os que têm sirenes ou luzes intermitentes, e também os veículos precedidos de batedores, que tem aquelas bandeirinhas ou aquelas faixinhas na cor laranja e branco, certo? Porém, eles vão ter que respeitar as normas de circulação. Os sistemas de transmissão mais comuns são os mecânicos e automático. No mecânico, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente. Primeiro, o que é um sistema de transmissão? Pessoal, o sistema de transmissão são as marchas do teu veículo, certo? É a embreagem, é a caixa de câmbio. Este é o sistema de transmissão. Vão existir 2. O mecânico, onde o condutor ele vai fazer a troca manual, então ele vai pisar a embreagem, vai pôr primeira, vai pisar a embreagem, vai pôr segunda, e assim sucessivamente. E aí vocês terão o câmbio automático. O câmbio automático, como o próprio nome já diz, as marchas elas são trocadas pelo veículo de forma automática. Não tem pedal da embreagem, você vai apenas acelerar ou frear. Se você acelerar gradativamente, ele vai trocar de marcha sozinho, né? Subir as marchas. Se você frear gradativamente, ele vai reduzir as marchas automaticamente. Agora, no mecânico, né, no câmbio manual convencional, essa troca de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ré, ela é feita pelo condutor do veículo manualmente. Pisa a embreagem, põe primeira, pisa a embreagem, põe segunda e assim sucessivamente. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois do positivo. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo negativo e depois o positivo. E se ele perguntar, né, se você precisar de uma carga extra, de uma outra bateria, como que você vai ligar as baterias? Você vai ligar as baterias em paralelo, positivo mais positivo, negativo mais negativo. Baterias em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Pessoal, essa pontuação que nós estamos falando aqui é a pontuação referente ao exame de direção veicular. Não é a pontuação no primeiro ano da PPD. É o exame durante o exame, a pontuação que vocês podem perder. Durante o exame, vocês podem perder até 3 pontos, certo? Então, uma infração grave é 3 pontos, uma infração média são 2 pontos e uma infração leve, uma falta leve, aliás, é 1 ponto. Vocês podem somar até 3 pontos no exame de direção veicular. Não confundam com o primeiro ano da PPD,
que aí vocês não podem ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Isso lá no primeiro ano da PPD. Aqui nós estamos falando do exame de direção veicular. Se vocês tiverem dúvida quais que são, eu vou deixar aqui no vídeo aqui, ou na direita ou na esquerda, em algum lugar aqui, o link do vídeo que tem aqui no canal, explicando todas as faltas que vocês podem e que vocês não podem cometer durante o exame de vocês. Então, o primeiro candidato, ele cometeu uma falta grave. Ele perdeu 3 pontos de cara. O segundo, uma falta média e uma falta leve. 3 pontos também. E o candidato 3 cometeu 3 faltas leves. Sendo assim, todos os 3 candidatos chegaram no limite de 3 pontos, mas eles não ultrapassaram esse limite, nem cometeram nenhuma falta eliminatória. Então, sim, os 3 candidatos irão passar no exame de direção veicular, irão pegar a PPD, que é válida por 1 ano, e aí sim, neste primeiro ano, eles não poderão ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, tá? Então, durante o exame de direção veicular, o candidato a condutor, ele poderá perder até 3 pontos, até 3 pontos perdidos, ele vai passar sim, sem problema nenhum. Sobre as categorias da habilitação, pode-se afirmar que, correto é o que está em verde, a categoria E é para veículos articulados e acoplados. A categoria C, pessoal, ela não transporta passageiros. A categoria C e a categoria E transportam cargas. As categorias que transportam passageiros, que transportam pessoas, é a B de bola e a D de dado. E aí eu coloquei para vocês aí as nossas categorias. Nós temos hoje no CTB, categoria A, que é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Nós temos a categoria B, que é para o carro normal, convencional, com até 8 lugares, certo? Até 3.500 quilos. A categoria C é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dado é para ônibus, acima de 8 lugares. E a categoria E é para carreta, acima de 6.000 quilos. Resumindo, categoria B de bola e D de dado sempre vai transportar pessoas, passageiros. A categoria C e a categoria E sempre irá transportar cargas. Para se habilitar na categoria A e B, vocês precisam ter mais de 18 anos. Para as categorias C, D e E, vocês precisam ter mais de 21 anos. Para trocar para a categoria C, por exemplo, você precisa de 1 ano de B de bola. Tendo 1 ano da C, você pode fazer tanto a D quanto a E, certo? Então, A e B, vocês podem fazer assim que vocês completam 18 anos. As categorias C, D e E somente a partir de 21 anos. O plantio de vegetação bem planejado é o fator determinante de segurança rodoviária, pois proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Pessoal, não tem nada a ver com propiciar locais mais bonitos e limpos. É a vegetação bem planejada que vai melhorar o campo visual e também proteger contra o ofuscamento. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? O que é via? Via é o chão, é o piso, é a BR, é a rodovia, é a rua da casa de vocês, é a calçada. É qualquer espaço aonde circulem pessoas, veículos ou animais. O defeito da via, o defeito do chão, pode ser desvios e buracos. Poderia ser falta de sinalização, poderia ser pista escorregadia, entre outras. Porém, a via, o chão, o piso não vai fazer chuva e não vai fazer neblina. Condições adversas de via são os defeitos, no caso, desvios e buracos. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Por quê? Via é o chão, é o piso por onde transitam pessoas, veículos ou animais. E o ato ou efeito de pessoas, veículos e animais transitar sobre a via, se está transitando, é trânsito, certo? Então, via é o chão, é a superfície, é o piso, é o espaço por onde transitam pessoas, veículos ou animais.
E as condições adversas serão os defeitos, por exemplo, desvios e buracos. Agora, o ato ou efeito de pessoas, veículos e animais transitarem sobre a via, aí chama-se trânsito. Logo, uma condição adversa de trânsito são pedestres e animais soltos na via. Sabe aquele pedestre que fica andando no meio da rua, que não respeita a faixa? Isso é uma condição adversa. Aqueles cãezinhos ou mesmo outros tipos de animais soltos na via serão condições adversas de trânsito. O meu muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar esse canal com todo mundo. Quem quiser também pode me seguir lá no Instagram. Tem algumas coisas que eu estou postando por lá também. E quem tiver Facebook, pessoal, acompanhe e segue lá a página da Prof. Filu Mendes, porque também tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que eu tô postando lá. Muito obrigado a todos de coração. Sucesso, bênçãos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.